Boa noite, meus irmãos. Não. Hoje eu estou um pouquinho com a rinite, qualquer coisa, aí a voz, tá? Pode estar um pouco diferente. Bom, gente, antes de começar nosso estudo, nossa reflexão, eu peço a Deus, ao Espírito, mais alto, que me ilumine, dizendo assim, ou cantando assim: ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor. E deixa eu sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa eu sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Com essa prece, vou falar com vocês sobre nossos erros. É um tema um tanto complicado para falar, porque tem muito assunto. Mas eu vou falar um pouquinho, e nesse pouquinho que eu vou falar, espero que todos entendam e que seja bem proveitoso. Quem não é? Todos erramos e às vezes o erro nos atormenta. Sentimos culpados, a ideia do pecado nos martiriza. Sentimos separados de Deus. Nossa autoestima fica negativa e fazemos cobrança sobre nós e nos achamos que não somos capazes. Tem um mestre, Yogananda, ele era do Oriente, aliás, ele era do Oriente mesmo, e veio para o Ocidente para trazer para essa parte do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, sobre a meditação. E ele era muito sábio, desde criança, que ele sentia fortemente a presença de Deus. E ele tinha aquela certeza que Deus estava com ele. E essa mensagem aqui, para iniciar, é dele. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Então, o quanto ele fala bem da questão de Deus. Porque se você pegar um diamante e pular na lama, se você tirar e lavar, ele está perfeito. Assim somos nós para Deus. Tem momentos que nós estamos na lama, cheio de erros, mas Deus nos vê como diamantes. Todo momento que você erguer seus olhos ao Pai e pedir para Ele que te ajude, que tem pena de você pela situação que você está passando, qualquer que seja, Deus estará presente em nossa vida. Então, esse mestre, ele tinha uma visão muito linda de Deus, assim como Jesus. Jesus foi só amor na terra.
ele nunca condenou ninguém. Ele só falava de coisas boas, só de amor. Mesmo que naquela época ainda estava arraigado da época do... Fugiu o nome? Quando era Moisés, né, na época de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, dente por dente, né, quando Cristo veio, mudou essa visão, porque Cristo pregava só amor. Então, eu vou ler um texto que está no livro do José Carlos de Luca, que ele fala sobre os nossos erros. Você é maior que os seus erros. Não raro a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não visto com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas, abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Então, nós ainda temos, né, principalmente quem é de uma geração mais antiga, que Deus castiga, né, que você errou, você não tem mais direito a nada, você está castigado, você vai para o inferno. Essa é a visão que a gente tinha de um Deus. E mesmo usando o Evangelho, que era interpretado erroneamente, e ainda às vezes que tem um Deus que castiga, que tem um chicote, o que você errou, você vai pagar por aquilo. E Jesus veio mostrar o outro lado da moeda, veio nos falar de amor. Mesmo ele falando em parábolas, ele quis mostrar o grande amor que ele tem por a gente. Então, quando a gente erra, vai sendo sufocado tudo dentro da gente. Muitas vezes o nosso erro, ele consegue acabar com o relacionamento, porque você fica se martirizando, você acaba com o casamento porque você está no erro, permanece no erro, você tem problemas com o filho, você erra com o filho, principalmente nos primeiros filhos, né? O primeiro, que a gente ainda está começando e a gente erra muito, mas a partir do segundo, nós temos a oportunidade de consertar determinados erros que tivemos com o primeiro filho. No trabalho, a gente às vezes erra no trabalho com os colegas, às vezes você é grosso, você não sabe falar com o colega, você não sabe perdoar, você não sabe tolerar. Então, quando a gente vai pelo erro e isso te martiriza, instala esse mecanismo mórbido nos painéis de nossa mente. Damos ensejo à criação de um campo de força autodestrutiva, atraindo fatos dolorosos como acidentes, agressões nas relações sociais e doenças causadas por falhas em nosso sistema imunológico, o qual sucumbe nosso desejo inconsciente de sofrer para pagar por um erro cometido. Então, quantas vezes acontece
de você errar e ficar pensando aquilo, ficar pensando, e aquilo traz sérias doenças. A gente vê constantemente gente falar, eu estou com psoríase, é só eu ficar abalada, é só eu ficar depressiva, ela vem com tudo. Então é o quê? Com certeza, por trás disso aí tem alguma coisa que não está bem, que você fica martirizando. Então, gente, é por isso que aqui ele fala que a gente tem que olhar o erro com a lente do amor, da humildade e do perdão. Precisamos exercer em nós a prática do perdão. Quando você erra, você vê que errou, mas você procura consertar e se perdoa, você liberta daquele trauma e segue em frente. Porque a nossa vida é feita de erros mesmo. Ninguém consegue acertar o tempo todo, porque nós estamos aqui justamente para consertar, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? Então, que Deus nos dá a oportunidade de acertarmos. É lógico que Ele não gosta do erro, mas Ele também dá a oportunidade para que possamos melhorar como pessoas. Errou, procure acertar, que Deus está de portas abertas a nos receber. Então, a saúde indo mal, você procura saber o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que têm que ir para psicólogo, fazer terapia, e hoje é o que mais a gente vê, né? Pessoas atrás de tratamento, porque o psicológico não vai bem. E muitas vezes é o martírio, né, do erro. Então, para falar melhor como que Deus é bom para nós, e como Ele mandou um pai, aliás, como Ele mandou seu filho, para nos mostrar o quanto o amor supera multidões de pecados, de erros. Lá no capítulo, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados são os misericordiosos. Eu vou mostrar uma fala de Jesus, o quanto Ele é só amor. Não julgues, para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado o outro. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Está em Mateus, capítulo 7. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida pelo adultério e fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso testando para ter o que acusar. Mas Jesus indignava-se e continuava escrevendo com os dedos na terra. Como continuar sem ser interrogada, ele levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus ergueu e disse-lhe: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus respondeu: eu também não lhe condeno. Vais e não peques mais. Então, significa o quê? Que Deus dá sempre uma chance para a gente. Se Jesus não a condenou, porque ela merece uma outra chance. E nós observando muitos personagens bíblicos, uma das histórias que eu mais gosto, que eu acho linda, 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 é a história de Paulo de Tarso. Antes, Saulo de Tarso era perseguidores dos cristãos. Ele mandava matar, executar, e ele não perdoava. E ele saiu à procura perseguindo, né? E foi quando ele veio uma luz, ele caiu do cavalo e ficou cego. E ele questionou: quem és tu? E ele disse: Jesus. Por que me persegues? E ele, imediatamente, ele reconheceu o erro que cometeu. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha para vocês verem, gente. O erro, o pecado. Quantas pessoas Paulo de Tarso mandou matar? Pela lei de Moisés. Nesse caso, se realmente tivesse fogo do inferno, Saulo seria condenado ao fogo do inferno, porque quantas pessoas ele prejudicou na vida? Na época, né? Depois que Jesus foi crucificado. Então, a gente tem muitas histórias. Pedro, por exemplo. Pedro também errou quando ele disse 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Então, o Pedro também merecia ser condenado? E não foi Pedro que depois solidificou o cristianismo? Foi a ele que Deus falou: Pedro, tu és pedra. Então, o quanto é importante a questão de reconhecer nossos erros e continuar a pedir e se esforçando para que possamos melhorar cada vez mais. Então, olhando para nossos erros, continua José Carlos de Lucas. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós não somos nossos erros, afirmou Yogananda. Por ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama do erro. O erro nos propicia
uma experiência valiosa, pois através delas somos capazes de encontrar caminhos de acerto. E para reforçar nosso estudo, tem esse livro do Rossando Klinger. Ele fala as 5 faces do perdão. É um livro maravilhoso. Quem tiver oportunidade para ler, leia. Ele fala do auto-perdão, de você perdoar o outro, de você ter chance de entender o que é o erro e ser capaz de perdoar. Ele diz: afinal, no jogo da vida não existe bola fora. Existe apenas a bola que soubemos jogar naquele momento. Não sabemos jogar naquele momento, naquela partida, naquele lance. E não posso passar o resto da vida me punindo por um lance, por uma bola fora. Quando finalmente aceito o jogo, posso construir uma nova estratégia, que só foi possível pelos aprendizados vindo dos erros anteriores. Por isso, tenho que ser grato pelo processo todo, pois os acertos são filhos dos erros. E lembrando que Thomas Edison, que foi o construtor da lâmpada, ele errou, não foi 1, 2, 3 vezes não. Ele errou mais de 1000 vezes. Tem os relatos. Chegavam para ele e falavam assim: mas você já errou tanto, por que não desiste? Ele falava assim: o que eu errei, eu sei que eu não devo fazer daquela forma, porque eu errei daquela forma. Então eu vou fazer de forma diferente. Foi quando ele conseguiu, a construção da lâmpada elétrica que nós temos hoje. Então, é sempre bom a gente olhar os nossos erros e refletir: no que eu estou errando? No que eu posso melhorar? No que eu posso modificar? Porque uma hora a gente acerta, como pai, como irmão, como filho. O seu processo é seu tempo, do seu modo, do seu jeito. Essa insistência na autoria pessoal de sua vida é para dizer: não se compare com ninguém. Isso só traz dor e ressentimento. Eu fico me lembrando quando às vezes tem casais que se separam porque não deram certo, porque não jogaram a bola certinha, jogaram a bola quadrada. E quando se separam, a gente vê casos, eu mesmo tenho presenciado, de pessoas que não se perdoam pelo fato de não ter dado certo como esposo, como esposa, e fica se martirizando e não acha que não é mais capaz de começar um novo relacionamento. Então, a vida é cheia de erros mesmo. É procurar fazer diferente, de acertar. De pai também, que acontece, também tem caso, conheço caso de pai que não acertou com o filho, o primeiro filho, e castigou muito seu filho, e aquilo ficou presente na sua vida. Então, é o que fazer? Melhorar como pai, voltar
a consertar o que errou, vou melhorar agora, no que eu posso fazer melhor, né? E no trabalho, os erros são inevitáveis, sem ser de propósito, fruto da nossa inexperiência. Quando a gente erra, é certamente porque nós não sabemos que está errando pela primeira vez, né? Porque de repente, você continuar errando, aí já torna difícil. Então é necessário que possamos sentar e refletir sobre a nossa vida e achar que nossos erros não é um pecado que não tem conserto. E o inferno? Eu cresci vendo a fala, né? Você vai para o inferno, você vai para o inferno, não faça isso, que você vai para o inferno. E muitas vezes isso atormenta, porque você fica com aquilo na cabeça. Nossa, eu estou fazendo isso, eu estou pecando, eu vou para o inferno. Graças a Deus, que a nossa doutrina nos esclarece que nós erramos, não é certo, mas que nós temos a oportunidade de consertar quantas vezes for necessário para poder acertar a nossa vida, né? E pedir a Deus que nos dê amparo e que possamos encontrar saída para nossos erros. Que assim seja.